O tema da mensagem de hoje ainda é mudanças estruturais na igreja, mais especificamente fazendo discípulos. Na semana passada, exatamente no domingo passado, nós vimos como Moisés, por conselho de Jetro, ordenou o pastoreio do povo de Israel no deserto durante a sua caminhada até a terra prometida. Nós vimos que Moisés deveria escolher líderes idôneos. O texto diz assim: mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Vimos também que Moisés deveria estabelecer líderes sobre grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Quando Moisés fez aplicou o conselho de Jetro para o povo de Israel, o povo já era um povo estabelecido, eram 600.000 homens, fora crianças, mulheres e crianças, o que dá um número aproximado de 2 milhões de pessoas, 2.400.000 pessoas. Então, isso jogando para baixo, pensando que uma família teria pai, mãe, mais 2 filhos, o que era difícil de pensar naquela época, onde todo mundo tinha muitos filhos. Então, possivelmente, esse número era muito superior. Estamos dizendo isso porque, diferentemente de Moisés, Jesus começou um ministério do nada. Não havia povo de Deus na verdadeira acepção da palavra. Havia o povo de Israel, que estava lá, mas era um povo que ainda, para participar e pertencer ao reino que Jesus veio estabelecer, teria que nascer de novo, teria que crer em Jesus e recebê-lo pela fé em seu coração. Então Jesus veio para começar algo do nada. Pois bem, algo do nada em termos, porque houve todo um preparo para a vida de Jesus ao longo dos séculos, mas em termos de pessoas, Jesus ia começar tudo do zero mesmo. O reino de Deus foi constituído primeiramente de judeus que vieram a crer e a receberem Jesus como enviado de Deus, e mais tarde de gentios, como veio a ser constituída e é constituída hoje a Igreja do Senhor Jesus. Muito bem. Jesus foi precedido por João Batista, que foi seu precursor. Marcos, capítulo 1, começa dizendo assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João Batista batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu,
tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias nas suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com ou no Espírito Santo. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa era a mensagem de João Batista, que veio um pouco antes de Jesus, exatamente para preparar os corações, a mente daqueles que deveriam depois receber Jesus, para que o acolhessem de boa mente e de coração já preparado. João Batista fez discípulos e depois apresentou esses discípulos a Jesus. Aliás, não foi assim uma apresentação a Jesus, mas João Batista fez discípulos e quando viu Jesus disse que este era o enviado de Deus. Vamos ver, João 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. No dia seguinte, aí já no verso 35, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Bom, aqui cabe dizer que eu passei por cima. Os discípulos de João vieram a ser discípulos de Jesus. Vejam, João Batista fez discípulos, mas ele não fez discípulos para ele. Ele estava preparando pessoas para que quando Jesus viesse, pudessem segui-lo. Assim os discípulos de João logo seriam os discípulos de Jesus, e é isso que nós vemos aqui. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, isto é, os discípulos de João. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Continuando o texto, respondeu ele: venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. O texto não diz, mas possivelmente ele também era discípulo de João e agora está sendo convidado pelo seu irmão para ir ao encontro de Jesus. Depois no verso 42, e os levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Aqui Jesus chama alguém para segui-lo. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Não sabemos se Filipe era também discípulo de João antes de ser chamado por Jesus. O texto não diz, mas eles eram amigos da mesma cidade, possivelmente eram discípulos de João. Os discípulos, vamos ao verso 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei
e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: vem e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: eis, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Depois, no verso 48, perguntou Natanael: de onde me vem? De onde me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Por que eu li esse trecho? Para que os irmãos pudessem ter uma noção clara de como Jesus veio a formar aqueles que vieram se constituir em seus discípulos. Eram discípulos de João, vieram se tornar seus discípulos, e outros possivelmente, quem sabe, não tenham sido discípulos de João, mas Jesus os chamou e eles vieram e seguiram a Jesus. Bem, no início do seu ministério, Jesus escolheu dentre os seus discípulos 12 homens. Eu disse que Jesus escolheu dentre os seus discípulos 12 homens. Por quê? Porque eram mais de 12 os seus discípulos. Esses que ele escolheu, esses 12, também seriam chamados de apóstolos. Então vamos ver o texto. Lucas 6:2. Num daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. É significativo o fato de que Jesus, antes de fazer a escolha dos 12, ele passou uma noite inteira orando a Deus. E o texto nos dá a entender que depois de orar a noite toda, é que ele fez a escolha dos 12. Ou então, mesmo durante a noite, ele já sabia, pelo seu relacionamento com o Pai, quem ele haveria de escolher. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Se vocês perceberam, alguns desses nomes são citados como discípulos de João Batista antes de se tornarem discípulos de Jesus. Jesus escolheu esses 12 homens com propósitos bem definidos. Marcos 3, versículo 13, diz assim, se referindo ao mesmo episódio que nós acabamos de ler em Lucas, agora vamos ler em Marcos. E é aqui que nós vamos nos deter mais. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. A descrição que Marcos dá é mais simples e mais direta, como de resto tudo que ele escreveu é bem mais sintético do que nós encontramos nos outros evangelhos. Então nós dissemos que Jesus escolheu 12 homens com propósitos bem definidos. O primeiro propósito é que esses homens, esses 12 homens estivessem com ele. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele. Vejam que coisa extraordinária. Jesus não chamou pessoas para fazerem algo para ele. Antes disso, ele chamou 12 homens para que esses 12 homens estivessem com ele, aprendessem com ele, vivessem com ele, andassem com ele, comessem com ele,
dormissem onde ele fosse dormir, enfim, estivessem com ele o tempo todo. Os 12 estiveram bem perto de Jesus durante um período de 3 anos e meio. E ao longo desse período eles conviveram intimamente com Jesus em todas as situações possíveis e imagináveis. Nós vemos, no entanto, que 3 deles foram os que estiveram mais perto. Os 12 foram chamados para estar com Jesus, mas 3 deles, por razões que só o Senhor sabe, foram escolhidos para estarem mais perto dele. Sem dúvida alguma, foram apóstolos que tiveram uma influência muito grande, pelo menos Pedro e João, e Tiago também. Só que Tiago teve uma vida curta, porque algum tempo depois que Jesus subiu aos céus, Tiago o matou. Mas vamos ver o que o texto diz. Mateus 17:1 diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E ali foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Jesus chamou 12 para estarem com ele, e 3 deles tiveram privilégios extraordinários, e um deles é esse. Jesus se revelou a eles de uma maneira extraordinária. Jesus se revela aqui na sua glória. O que ele não fez para nenhuma outra pessoa, ele fez para esses 3 apóstolos. O fato de ele ter se transfigurado significa que ele se revelou como na realidade ele é, na sua glória, para aqueles 3 apóstolos: Pedro, Tiago e João. Outro texto que fala sobre isso é Marcos 5:35. Diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Foi uma outra experiência que só puderam participar esses 3 apóstolos junto com Jesus. Jesus primeiro, não queria muita gente nesse acontecimento. Segundo, queria que eles estivessem presentes. E depois nós temos também uma outra ocasião, foi no Getsemane. Mateus 26:36 diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Observe que nesse primeiro momento todos os discípulos estavam com Jesus, talvez os 12. Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Veja o verso 37. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Jesus ia viver um momento difícil, um momento de tristeza, de angústia, e Pedro, Tiago e João tiveram a oportunidade de compartilhar esse momento tão singular e especial na vida de Jesus. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo.
Então, nós temos essas três narrativas. Eu não sei se existem outras. Eu consegui descobrir estas. Se você achar outras, me fale. Hoje, o discípulo de Jesus, eu e você, como discípulos de Jesus, nós devemos buscar estar com o Senhor. Como é que nós vamos fazer isso? Através da oração. Quando os discípulos que Jesus chamou para segui-lo estavam com Jesus, eles não oravam. Você não vê os discípulos de Jesus orarem. E chega ao ponto de, no Getsemane, Jesus dizer para eles: nem uma hora vocês puderam vigiar comigo ou por mim. Então, eles não conseguiram ficar nem uma hora em oração em favor de Jesus. E a oração não foi evidente na vida dos apóstolos, nem dos discípulos de Jesus. Nós temos um caso relatado em Marcos 2, a partir do verso 18, diz assim: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Eu não consigo pensar em jejum sem pensar em oração. E sempre que eu vejo a palavra jejum, ela sempre esteve no contexto bíblico associada à oração, embora aqui não mencione isso. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto esse está com ele? Com eles? Não podem enquanto tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Jesus chamou seus discípulos para estarem com ele. E eles estavam o tempo todo com Jesus. Por que orar? Tudo que eles precisavam era só abrir a boca e o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava ali para ouvir e atender. Então, não havia e nem fazia nenhum sentido eles orarem, porque eles estavam com aquele que pode todas as coisas. Mas depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, os discípulos, como Jesus disse que eles fariam, eles jejuaram e oraram. Quanto ao jejum, você vê em Atos 13, eu não anotei o texto e nem separei, mas me veio à mente agora. Você vê lá, não Pedro, Tiago e João, mas você vê Paulo e Barnabé jejuando juntamente com outros irmãos. Mas vamos ver Atos 1:13. Quando chegaram, subiram ao aposento. Chegaram de onde? Jesus tinha acabado de ascender aos céus e o anjo tinha dito para eles: o que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir entre as nuvens, da mesma forma ele virá. Eles saíram dali, então chegaram e subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Praticamente tinha os 12 aqui. Todos eles se reuniam sempre em oração. Agora fala de como eles se comportaram depois que Jesus subiu aos céus. Sempre se reuniam em oração. Sempre. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A oração veio a ser uma prática dos discípulos de Jesus depois da sua ascensão aos céus.
Então é dessa forma que eu e você temos que buscar o Senhor, buscar estar com Ele. Nós temos que buscar isso de modo individual, temos que buscar isso como igreja. No domingo que vem eu vou perguntar a todos vocês se realmente os irmãos querem uma manhã de consagração aos sábados. Estamos pensando no horário de 7h30 às 10h30 da manhã. Jejum e oração. Jejum e oração por você, por suas necessidades, e oração pelas necessidades da igreja. Algo mais livre. E eu queria que vocês estivessem sem cessar orando por isso, e que Deus estivesse confirmando se Ele quer. Eu creio que quer, mas Ele tem os meios de falar com você, e domingo que vem eu vou perguntar isso mais especificamente. Quero ver se você vai estar lá comigo. Bom, mas o discípulo de Jesus deve estar com Ele também, lendo, ouvindo, estudando, meditando e memorizando a sua palavra. Nós vemos Jesus dizer isso em João 8:31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Todo discípulo de Jesus precisa estar com Jesus através da sua palavra, porque essa palavra irá libertar o discípulo de tudo que ele precisa ser liberto. As pessoas são libertas quando oramos por elas, mas elas só serão de fato libertas se elas conhecerem a verdade, acolherem a verdade. Então há uma libertação em áreas onde todo discípulo de Jesus precisa de libertação. Libertação não é só expulsar um demônio. Libertação é você ficar livre de algo que exerce domínio sobre você. E normalmente o diabo tira proveito disso. Mas é a palavra que liberta. E eu, se sou discípulo de Jesus, eu tenho que permanecer na palavra. Permanecer na palavra implica em ler, estudar, meditar, memorizar, deixar essa palavra entrar. Paulo escreveu aos Colossenses dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros com toda a sabedoria e entendimento. Se não me engano, Colossenses 3,16, por aí ou perto. Muito bem. Jesus também disse em João 15:7: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Jesus está dizendo aqui da importância de estarmos nele e de permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós. Isso só é possível se nós nos dermos ao trabalho de buscarmos Jesus diariamente na palavra dele. Jesus escolheu 12 homens com propósitos bem definidos. E o segundo propósito é para fazerem outros discípulos. Primeiro, estar com ele. Os discípulos deviam estar com ele. Depois, eles então fariam a obra de Deus. Ninguém pode fazer a obra de Deus sem estar primeiro com o Senhor.
Escolheu 12, designando os apóstolos para que os enviasse a pregar. Pregar, você não tem que se imaginar num púlpito pregando. Pregar é uma palavra grega, querigma, que significa proclamar, falar, dizer aos quatro ventos, dizer a todos. Isso implica em falar de Jesus. Os 12 foram enviados para pregar o reino de Deus. Lucas 9 diz assim, verso 1: reunindo os 12, Jesus, verso 2, os enviou a pregar o reino de Deus. Era essa a pregação de Jesus. Então, verso 6, eles saíram e foram pelos povoados pregando o Evangelho. Eu não creio que eles eram pregadores eloquentes, como eu também não sou eloquente. Mas eram pessoas que abriam a boca e contavam e falavam daquilo que eles estavam ouvindo de Jesus. Também 72 foram enviados para pregar o reino de Deus. Nós falamos que o Senhor Jesus separou 12, mas os evangelhos nos dão conta de que tinha mais gente que era discípulo de Jesus. E nós temos a menção de 72 no capítulo 10 de Lucas. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Eles foram enviados como precursores de Jesus, aqueles que vão na frente para preparar o caminho. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Então, Jesus enviou os 12 e enviou também os 70 para que eles fossem e pregassem o Evangelho. Alguém pode dizer, bem, essa missão foi para os 12. Não, está certo, foi para os 12 e para os 72, mas isso não tem nada a ver comigo. Em Mateus capítulo 18, aliás, aqui está 18, é 28, viu? Vamos ver aí o próximo. É 28. Está errado. Jesus deu uma missão a todos os seus discípulos. E a missão é: vão e façam discípulos. Se você é discípulo de Jesus, você tem essa missão. A menos que você vá dizer, e aí você estará dizendo: eu não sou discípulo de Jesus. O texto diz: então Jesus aproximou-se deles quem? Dos seus discípulos, e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O que é que os discípulos fazem? Os discípulos estão com Jesus. Jesus chamou 12 para estarem com Ele. Hoje nós somos chamados a estar com o Senhor em oração, somos chamados a estar com o Senhor e a sua palavra. E para que isso? Para que nós possamos ir e fazer discípulos. Discípulo faz discípulos. Todos nós somos chamados a testemunhar de Jesus. Alguém pode dizer: eu não sei falar de Jesus. Sabe sim. Você pode dizer o que você era e o que você é, se é que você tem a experiência do antes e depois. Se não tem, precisa de ver.
Mesmo aquela pessoa que foi criada no Evangelho, tem um momento que deu um clique e mudou. Teve um momento em que houve uma mudança, houve um entendimento, a ficha caiu e houve uma mudança. Jesus disse para todos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. E Pedro disse depois do dia de Pentecostes, quando isso veio a se cumprir, pela primeira vez o Espírito foi derramado, ele disse que essa promessa era para todos os que crescem, para vocês, para os seus filhos e para todos quantos o Senhor chamar. Bem, Jesus escolheu 12 homens com um propósito bem definido. Terceiro e último propósito, para que eles tivessem autoridade para expulsar demônios e curar os enfermos. Escolheu 12, designando os apóstolos para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Em Lucas 9, diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Olha, eu já disse para vocês, e eu tenho certeza absoluta, que se você obedecer aquilo que o Senhor manda você sair e fazer discípulos, sair e pregar o Evangelho, você vai ver que você tem autoridade, porque você está em obediência. E se você se deparar com a situação de libertação, Ele vai usar você para a libertação. E se você se deparar com uma pessoa enferma, Ele vai usar você também para curar. Não estou dizendo para você que você vai curar todo mundo, porque eu não conheço ninguém na terra que hoje todo mundo que chega, ora e fica curado. Até aqueles que têm dons de cura, não é bem assim. Mas Deus vai usar a sua vida de maneira grandiosa para curar pessoas. Eu já disse de uma experiência que eu tive em 78, eu nunca mais vou esquecer. Foi um mês inteiro de milagres, milagres um atrás do outro. Milagres na salvação de vidas, milagres em respostas de oração, em curas de enfermidades, em maravilhas que Deus operava todos os dias. Todos os dias. Mas nós não ficamos dentro de um templo. Nós saímos na rua e fomos de casa em casa, testemunhando de Jesus. E depois de um curto espaço de tempo, não dava mais para evangelizar. Era tanta gente que tinha que cuidar. Começamos a cuidar dessa gente no tempo que restava. Muito bem. Deus deu essa autoridade para os 72. Jesus deu essa autoridade para os 72. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Conclusão. Quando pensamos em células, pensamos na igreja reunida. A igreja reunida para estar com o Senhor. E agora também, essa é a nova fase, essa é a nova, é o que torna novo
o que nós queremos fazer a partir, se Deus quiser, de fevereiro desse ano, no próximo ano. Célula é lugar para você estar com o Senhor, é lugar para você ser discipulado. Agora, bem, entenda o seguinte, não estou dizendo que quem está discipulando um a um vai deixar de fazer o não. Mas nós queremos que a célula seja um lugar no qual você vai ser discipulado. Não vai ser discipulado a vida inteira na célula. Mas você vai aprender vai ser discipulado e vai aprender a discipular pessoas. Porque célula é lugar para você estar com o Senhor, para você ser discipulado e para você aprender a fazer discípulos. Porque foi isso que os discípulos que estiveram na célula dos 12 com Jesus fizeram e aprenderam a fazer. Foram chamados para estar com Ele e para sair para fazer a obra. Mas antes de sair, eles estiveram com Jesus, aprenderam com Jesus, viram com Jesus e depois foram fazer o que Ele lhes ensinou a fazer. Também para expulsar demônios e curar os enfermos. Para estes fins, a igreja primitiva se reunia no templo e nas casas. Atos 2, 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 13.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Era do lado de fora do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Atos 5,42 é o último texto. E todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Eu quero, encerrando a mensagem, chamar a sua atenção para a importância de você considerar com seriedade a possibilidade de se envolver, você que ainda não está envolvido, numa célula a partir de fevereiro. Mas eu digo de coração para você, não quero você nem ninguém numa célula emburrado e olha, não vai para lá assim não, porque não vai ajudar em nada, vai azedar o bolo todo. Mas se você quer estar com Jesus, se você quer aprender com Jesus, porque uma das coisas que nós aprendemos e enfatizamos é que Jesus é e deve ser o DNA da célula. Nós não vamos lá por causa de homens, vamos lá para ver Jesus, vê-lo operando, vê-lo agindo e manifestando a sua graça e o seu poder. Se você vai lá para esse fim, você vai encontrá-lo. E se você quer ir para estar com Ele, para aprender a fazer discípulos e para fazer discípulos, então considere isso. Domingo passado nós mostramos e falamos que não há como o pastor pastorear você a não ser através de uma célula. Não há como assistir você como precisa, senão através da célula. E hoje acrescentamos esses fatos novos.
Queremos, com a graça de Deus, continuar a falar sobre essa reestruturação ainda no próximo domingo. E os irmãos orem por nós. Amém? Amém. Feche os seus olhos, fale com Deus o que Ele tem falado com você. Eu vou pedir você assentado como você está. Se você se sentiu tocado para se envolver dessa maneira como foi colocado hoje, eu queria que você levantasse a sua mão. Estou falando de envolver-se em célula com esses propósitos bem definidos. Eu queria que você levantasse a sua mão e eu vou orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que tu estendas as mãos e toques em cada vida que tem a sua mão levantada agora. Que tu estejas dando a cada um que está nesse lugar e que tem levantado a sua mão graça, sabedoria e poder do Espírito para realmente se envolver como discípulo e como fazedor de discípulos. Que o Senhor esteja abençoando e guardando cada um para poder ver isso acontecendo na sua vida e no ministério que o Senhor tem dado a cada um. Que o Senhor esteja nos tomando, nos enchendo, nos fazendo transbordar de alegria no Espírito de Deus e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando saímos daqui, leva-nos em paz, seguros, cercados sempre pelos teus anjos e livres do mal, livres do maligno, pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém.